No Brasil, minha gente querida, a Sociedade Brasileira de Reumatologia calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. Essa doença acomete mais as mulheres entre 30 e 55 anos, mas existem alguns casos em pessoas mais velhas, crianças e adolescentes. Por isso, a sociedade alerta para a importância de os pais observarem sintomas como dor desproporcional a lesões ou excesso de fadiga. Essas são algumas informações para te alertar sobre a importância desse assunto, pois a partir de agora eu recebo ela, que é médica reumatologista, a doutora Eveline Martileri, para a gente conversar sobre esse tema. Doutora Eveline, entra aqui, doutora. Bom dia, bem-vinda. Que maravilha. Um prazer. Deus abençoe. Amém, né? amém. O assunto é sério, doutora? Muito. Tem muita gente sofrendo disso? Sim. Fibromialgia, aquela reclamação de dor generalizada? Sim. E atrapalha muito a qualidade de vida, né? Então, acho um assunto importante a gente colocar aqui em questão, porque as pessoas precisam, né, receber essa informação maior e fica indo de médico em médico sem ter um tratamento adequado, né? E sem ter até um diagnóstico da doença. Então vamos né? conversar sobre isso? Vamos. Então, para quem está em casa, olha, mesmo preparando o seu almoço, seu gostoso almoço, enfim, então fique conosco, fique aí prestando atenção, que a doutora Eveline já está aqui, o assunto de hoje é muito sério, fibromialgia. Doutora, por favor, sente-se, por favor, doutora. Doutora, vamos assim tentar esclarecer para quem está em casa, né? Fibromialgia. Que nome é esse, doutora? Pois é. É uma doença que... O nome, se a gente divide o nome, né? Fibromialgia, o que é isso? Então, é uma dor difusa, né, incaracterística, que vai migrando de lugar, e é uma doença que é uma alteração da sensibilidade da dor. Então, é uma diminuição do limiar doloroso. Então, fica mais sensível à dor. Então, às vezes, um toque que numa outra pessoa não vai doer, nessa pessoa que tem fibromialgia, dói. Entendi. Agora, eu gosto muito da terminologia, da origem das palavras. Fibra, o que é? É mais os tendões, mio é músculo, algia é dor, então é a dor muscular nos tendões generalizada, é isso? Sim, mio, né, é muscular, e algia é Terminologia dor, né? Terminologia da dor, né? E o paciente, ele tem até dificuldade de expor para a gente médico aonde que dói. Às vezes ele acha que está doendo o osso, às vezes ele acha que está doendo a musculatura, às vezes o nervo. Então, esse termo fibromialgia é um termo até meio que para tentar abranger um pouco, mas essa palavra ainda é pequena, ela é uma doença que vai muito além. Entendi. Entendeu? Os sintomas... Depois a gente vai conversar mais sobre os sintomas, mas não fica só em sintoma muscular. Entendi. E tal. Eles têm outras características. Abrange muito mais, é muito mais séria, outras, né? eles vão apresentar outras queixas no consultório. Agora, ela aparece em qualquer parte do corpo, em qualquer hora do dia, ou tem momentos específicos para aparecer? Ah, poxa, então eu andei bastante, fiz exercício, então vai aparecer, ou ela aparece do nada e some do nada, doutora? O início da doença é mais insidioso, então vai indo aos poucos e depois vai se transformando diária, praticamente. Não tem um horário específico, né? As doenças mais inflamatórias, então a artrite reumatoide, elas têm a espondilite, né? Elas têm uma característica de ser mais no período da manhã, aquela rigidez e tal. A fibromialgia não tem horário, dói às vezes o dia inteiro, às vezes dói durante a noite. E no começo a pessoa fica alguns dias bem e tal, depois vai tornando-se meio mais diária. Né, é um caso, doutora, assim, que infelizmente nós brasileiros temos essa cultura assim, de a gente se entupir de medicamento, ou seja, sente dor, vai lá, já vai na farmácia, tem um remédio na promoção, e eu vou lá, compro e aí uso, porque eu quero me livrar da dor. Se é uma dor que está migrando para o corpo inteiro, eu quero me livrar da dor. Ninguém gosta de conviver com dor, então, ou seja, o brasileiro
por não ter um diagnóstico preciso, ele se entope de medicamento para tentar se livrar dessa dor, doutor? Dessas dores? Sim, isso está errado, né? Tem que ser, o medicamento para fibromialgia tem que ser supervisionado por um médico e um reumatologista. A pessoa vai se automedicando, então pega a receita da vizinha, do farmacêutico, disso e aquilo, e às vezes não faz um tratamento adequado, um tratamento específico, às vezes até com medicações controladas, né? E aí acaba que não tem uma melhora na sintomatologia e é comprometimento da qualidade de vida, né? Agora, como é que a gente poderia avaliar? Eu estava lendo a matéria, me preparando para entrevistar a senhora. Parece-me que existe pelo menos 18 pontos de dor pelo corpo. Se mais de 11 pontos a gente sente dor, se caracteriza por fibromialgia, doutor? Na verdade, isso daí, o Colégio Americano de Reumatologia, nos anos 90, ele são critérios classificatórios. Então, até para facilitar estudos e tal, não critérios diagnósticos, né? Então, geralmente, o paciente que tem fibromialgia, ele geralmente apresenta 11 desses 18 pontos dolorosos, né? Depois eu vou até mostrar para vocês aonde são esses pontos. Mas, assim, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? E abrange além desses pontos. Então, eu quero convidar a senhora para ficar de pé aqui, doutora. Vamos aqui nossa tela virtual. E a gente vai mostrar para quem está em casa, então, algumas imagens, mostrando aqui, doutora, por favor, aqui, mostrando um pouquinho sobre esta relação da fibromialgia das dores. Então, aí a gente tem uma pessoa andando aí. Isso daí é uma musculatura, né? É uma estrutura anatômica do membro inferior. E para mostrar justamente essa questão óssea, muscular, articular, né? A artrite reumatoide, por exemplo, geralmente acomete mais as regiões articulares, né? Agora, a fibromialgia é bem inespecífico. O paciente queixa muitas vezes, está doendo o meu músculo, dói o osso, né? Dói a articulação, ele não sabe bem direcionar, porque é uma dor que migra. Uma hora dói um lado, outra hora dói o outro, entendeu? Mais uma foto? Temos mais uma foto aqui? Sim. Esses são os pontos, doutora? São os tender points, né, que a gente fala. Então, a região medial aqui do joelho, a região medial aqui do cotovelo, o segundo espaço intercostal, essa região supraclavicular, essa região posterior também, a gente também tem os pontos aqui do trapézio, da inserção do supraespinhoso. Então, isso mais uma foto, só uma amostra. Mais fotos aqui. Então, a pessoa começa a reclamar, doutora? No início, né, ela começa muito com dor cervical, e aí vai em vários médicos, faz N exames, né, e a dor, ela vai depois, é muito comum, atrapalha muito a qualidade de vida delas. Muitas vezes elas têm queixa de dor de cabeça, irritabilidade, insônia. Insônia é uma manifestação muito comum e com isso atrapalha raciocínio, concentração, né? Então, aqui mostrando, né, uma pessoa, né, do cotidiano e essa face de dor, que muitas vezes tem gente que nem acha que a pessoa está exagerando, que isso e aquilo, mas realmente ela sente. Mais uma foto, olha. No trabalho, né? Atrapalhando. Está no computador, está trabalhando no dia a dia, então começa, do nada aparece, doutora. É insidioso, sabe? No começo é insidioso, aparece, fica um período, depois, né, diminui e depois vai se tornando mais frequente. E a pessoa faz vários exames e, às vezes, pelos exames, a fibromialgia ela não é diagnosticada via exames. Os exames são feitos para a gente afastar outras coisas, né? Mas é um diagnóstico clínico feito por um reumatologista. Eu estava na abertura do programa, alguns dados, 3% da população sofre disso e a maioria nas mulheres. Por quê, doutora? Tem um fator hormonal também? Olha, a fibromialgia está... É até importante a gente falar, está extremamente relacionado a distúrbio de ansiedade. Então, assim, na proporção é mais ou menos de 9 para 1. Então, são 9 mulheres para 1 homem na literatura. É isso que a gente encontra. E está extremamente a causa, né? Distúrbio de ansiedade, então uma dor crônica que é mal conduzida. Então, uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, uma artrite reumatoide que não é bem conduzida a ponto de tentar amenizar a dor. Isso pode desencadear, né? E as mulheres é isso, às vezes tem mais relação à ansiedade, né?
tudo isso, ela favorece o desenvolvimento da artrite reumatoide, da fibromialgia. Então, doutora, não é uma causa única, é a soma de vários fatores que provocam, que desencadeiam essas... Multifatorial. Doutora, vamos sentar multifatorial. E as pacientes, geralmente, é extremamente comum elas queixarem essas dores difusas, dorme mal, acorda cansada, então a fadiga, crises de dor de cabeça e às vezes parestesias, formigamentos. E quando a pessoa dorme mal, no outro dia a concentração fica comprometida, né? O raciocínio, o trabalho, então igual nessa imagem, essa moça no computador. Mas porque depois, não é uma questão, não são inflamações, ou seja, não estou dizendo assim, fibromialgite, não é? Não são inflamações, doutora, são essas dores difusas, assim, migrando, e basta encostar que já é um simples toque. É até difícil de acreditar, né? Fala para outras pessoas, tem gente que fala, é frescura, é chilique, mas não, realmente a pessoa sente isso, né? Mas a boa notícia, né, é que tem tratamento, não é uma doença que deforma, sabe? E o tratamento... Nós já vamos falar dos tratamentos. A gente já vai falar, né? Tratamentos, então aguarde aí, porque a gente vai falar. Então, vai ligando aí, você também está se identificando, você é de um tipo de pessoa que, de repente, está reclamando, tem dor aqui nos ombros, dor na cabeça, depois vai lá para as pernas, vai para os braços, enfim, vai para os pés, fica migrando, porque ela fica andando, né, doutora? Ou elas atacam tudo ao mesmo tempo? Não, ela, às vezes... O paciente queixa, tá doendo mais membro superior, depois, num outro dia, mais membro inferior. A gente chama, né, dentro da medicina, uma dor incaracterística. Ela não tem um padrão inflamatório, né, é importante falar. O paciente que tiver alguma, aquela rigidez de mais de 1 hora, mais de meia hora, né, aí já pode ser uma doença mais inflamatória, até alguma coisa mais comprometedora, né. A fibromialgia, são essas dores que vão migrando de lugar, e muito relacionado, insônia, dores de cabeça, parestesias. Doutora Eveline, por favor, vamos entrar aqui no nosso bate-papo, doutora, assim. Fibromialgia, olha só, doutora, dores generalizadas. Então, a gente já aprendeu que pelo menos dos 18 pontos, a gente até viu uma imagem aqui, pelo menos 11. Geralmente, né? 11, né? Então, num quadro clínico, a pessoa chega lá reclamando de dor para a senhora. Então, o que a senhora vai fazer? Vai começar a palpar ou a senhora vai perguntar como é que é o procedimento? Primeiro é uma conversa, né? Eu preciso de várias informações. A gente olha, assim, alguns exames para afastar, às vezes, algumas outras doenças que podem estar, né, por detrás. E... no exame físico, né, a gente realmente palpa, faz um exame físico completo, né, quais detalhado. são essas outras doenças que podem esconder ou camuflar ou até têm os mesmos sintomas? Então, a gente tem, está muito relacionada à dor crônica. Então, uma dor crônica, uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, uma artrite reumatoide, uma espondilite que às vezes, né, não vem sendo tratada, então não vem recebendo um tratamento para diminuir essa dor, né? E aí a ansiedade, então um quadro depressivo. Entendi. Tem muitas outras doenças às vezes por detrás. Então a gente precisa ter um bate-papo legal, um tempo legal de consulta para eu poder sentir essa paciente e fazer um correto diagnóstico. Nesse diagnóstico, a senhora vai também assim, neste momento a pessoa pode não estar naquele momento sentindo nada, mas mesmo assim vai ter que apalpar a pessoa, sentir, colocar, como é que é? Nós, reumatologistas, todas as consultas nós fazemos exame físico nos pacientes, né? E temos que mesmo colocar o paciente na maca, um exame físico completo, para justamente isso, a gente poder afastar algumas outras doenças que podem estar relacionadas, né? E como, por exemplo, dentro das doenças reumatológicas, o lúpus, geralmente até 30% das pacientes que têm lúpus, elas podem ter fibromialgia. Entendi. Né? E um hemograma, crônica, por exemplo, né? um hemograma mostra alguma coisa? Não mostra, nada mostra. Não. Os exames são mais para a gente poder afastar outras doenças que podem estar simultâneas, né? Que podem, né, estar acontecendo também. Doenças oportunistas que podem ali até mesmo esconder o quadro.
que podem estar associadas. Entendi. Né? Então, às vezes, ela pode ter quadro de fibromialgia sozinho, sim, mas às vezes é isso. Às vezes tem alguma outra doença reumatológica por detrás, né? Às vezes é um quadro depressivo, até para a gente poder direcionar para um colega, um psiquiatra, para acompanhar em conjunto com a gente, né? Esses distúrbios de ansiedade, cada vez mais comum, né? É isso que a gente quer, nós queremos ajudar você. Quantas pessoas sofrem disso, quantas pessoas têm essa realidade, quantas pessoas reclamam de dores generalizadas. Isso tem um nome, fibromialgia, é o conjunto da obra. E é por isso que estamos aqui, uma médica reumatologista, para esclarecer, para a gente entender. Opa, eu estou me identificando, é isso que eu tenho. Agora, por fim, sei que eu tenho. Então, procure também ajuda. É um reumatologista, doutora, que a pessoa é o profissional responsável, ou um clínico, por exemplo? Não tem um reumatologista na minha cidade? Sim, geralmente o clínico suspeita, né? Mas geralmente ele direciona para a gente até confirmar o diagnóstico, né? Entendi. E ir conduzindo. Geralmente é uma doença do Doutora, é uma doença do reumatologista conduzir. A gente tem algumas perguntas, o povo santo de Deus também quer participar aqui do Saúde e Fé e tem todo o direito, como essa pergunta aqui. Silvio Santos Melo, sou de Guarulhos. Eu gostaria de saber se os filhos têm chance de ter fibromialgia. O Silvio Santos, doutor, que não é o famoso, mas é um outro Silvio Santos, é o fator também hereditário, ou seja, o pai teve, o vô teve, a avó teve, a mãe teve, eu também, o filho vai ter também ou não? Olha, na literatura não mostra essa questão hereditária, né? Mas lógico, né? Pais ansiosos geram um clima na casa, um clima de ansiedade. Então não é frequente a manifestação em criança, mas geralmente é dos 20, dos 30 até os 50 anos a maior incidência da manifestação. Mas pode acometer idosos também, pode também acometer crianças e um ambiente ansioso, um ambiente, né, um pai ou a mãe cheio de dor, aquilo, isso pode às vezes, o ambiente familiar fica mais propenso, Entendi. Né? Mais uma pergunta, doutora, aqui mais uma pergunta, Saúde e Fé, vamos lá? Oi, eu sou Paula de Bragança Paulista. Existem graus de fibromialgia? E aí, doutora, vamos Sim, responder a tem Paula. pacientes que têm manifestações mais leves, né? Então, aquele quadro insidioso, então tem um período de crise, depois fica um período bem. E tem pacientes que têm um comprometimento maior, então aquela dor diária, aquela dor que quase todos os dias, né? Contínua, às vezes o dia inteiro, elas têm queixa durante a noite, né? Um sono ruim, e isso piora também as dores. Depois a gente vai conversar no tratamento. Doutora, mais uma pergunta aqui, o nosso Saúde e Fé. Ana Gorete, eu sou de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Qualquer pessoa pode ter fibromialgia? E aí, doutora Sim. Alda? Qualquer pessoa pode ter fibromialgia. Homens, mulheres, lógico, tem uma maior incidência da mulher, igual a gente já falou, uma incidência mais ou menos de 9 mulheres para um homem na literatura. Crianças, adultos, idosos, mas, né, a maior incidência é mulher e dos 30 até os 50 anos. Entendi. Então, essa interessante dos 30 a 50 anos, que é uma fase também interessante, bem produtiva, ou seja, compromete assim, um trabalho aí de uma faixa etária assim, que onde as pessoas querem mostrar a utilidade da vida. Olha, mas né? com o tratamento é vida normal, vida que segue. Entendi. Olha que maravilha. Sabe? Mais uma Tranquilo. pergunta aqui, doutora Eveline. Meu nome é Cleusa, eu moro em Divinolândia de Minas. Paciente com fibromialgia tem dificuldade para dormir? Ô, doutora. Sim. Muito, né? Sim, muito. É uma das características, né, dos sintomas, né, é essa insônia. A maioria dos pacientes queixa muito de insônia. E isso, né, a pessoa acorda já cansada, fica mais irritada e piora as dores. O tratamento, ele também é medicamentoso ou não? O tratamento é mais ou menos baseado em 3 pilares, Certo. né? Primeiro, o medicamento supervisionado por um médico, né? Um médico de preferência, né? Um reumatologista, mas lógico, se você morar numa região que não tenha, né? Vá num clínico, mas medicamentoso. Segundo, atividade física, né? Atividade física é fundamental. Quando a gente faz o exercício, o cérebro libera substâncias que amenizam a dor. Então, aí é um tratamento que todo guideline, toda a literatura coloca isso como fundamental, então não é opção, é necessário
sobre supervisão médica, porque tem exercício que também Exato. você não vai poder fazer, né? E o terceiro pilar é a pessoa ter alguma válvula de escape. Então, gosta de pintar? Vai pintar. Gosta de desenhar? Desenha. Vem aqui na igreja, reza com a gente, entendeu? Precisa ter porque senão a pessoa fica o dia inteiro Uma só pensando. ocupação, né? Uma ocupação, pensando, um hobby, né? Sim, uma não é válvula só de coisa de escape, madame, sabe, né? gente? Todo mundo precisa. E aí a gente fica o dia inteiro pensando em problema, isso e aquilo, e às vezes a pessoa precisa tirar um tempo. O que será que eu gosto de fazer? Certo. Então organiza a sua agenda, né? Tira um tempo para você fazer isso porque ajuda, né? E não é remédio, né? Uma dica Então, fantástica, porque às vezes a gente fica encucado, sente dor e a nossa cabeça começa a trabalhar em cima disso, você fica entrando numa neura tremenda, Sim. enfim, então sai disso, pensa em outra coisa, faça outra coisa, porque também isso é uma maneira de que o cérebro tem, não que a dor vai desaparecer no sentido, mas você também não está dando aquele peso necessário. Então, medicamentos controlados, enfim, supervisionados, como a doutora falou, exercícios físicos e ter uma ocupação diferente onde te dê prazer. Isso é fundamental. Sim. Doutora, algumas perguntas chegaram pelo WhatsApp aqui. A nossa amiga Cláudia Ferraz, de Lorena, São Paulo. Cláudia, bom dia, Deus te abençoe. Cláudia, muito obrigado por estar conosco. Vizinha nossa. Vizinha, hein, doutora? Todos os dias ao acordar sinto dificuldades em dobrar as mãos por alguns segundos e depois passa. O que pode ser? Pergunta a nossa amiga Cláudia aí. Olha, por alguns segundos, geralmente não está relacionado a nenhuma patologia, tá? Mais de meia hora, podemos pensar em artrose, né? Mais de uma hora, alguma doença inflamatória, uma artrite reumatoide. Agora, segundos, o paciente fibromiálgico, às vezes ele queixa de uma rigidez de manhã, mas que não passa de 15 minutos. Então, fica mais tranquila, né? Se tiver algum formigamento e tal. Certo. Sempre passa por uma avaliação médica, Importante. né? Importante. A Bruna Reis, de Taubaté, pertinho de nós também. Bom dia, Bruna. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Quem tem fibromialgia pode ter déficit de atenção? Não consigo pegar as coisas tão rápido como antes. Agradece aí a nossa amiga Bruna. Sim, porque geralmente são pacientes que dormem mal, dormindo mal, acordam cansados e tem esse déficit de atenção, de concentração, né? Então, por isso que é importante, para a gente ter uma vida saudável, dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. E com a ajuda do médico, a gente vai fazer de tudo para poder você voltar a dormir bem. E não se entupir de analgéticos, De mesmo jeito sentindo nenhum. dor, porque isso vai piorar o quadro, vai Com piorar certeza. ainda. Ou seja, pode remediar naquele momento, mas a longo prazo pode piorar, viu? A Olívia Santos de Santos, São Paulo. Bom dia, Olívia, Deus te abençoe. Algum problema se tomar banho frio para quem tem fibromialgia? Pergunta a Olívia. Olha, o frio, ele tende a contrair mais a musculatura, né? Então, pode sim piorar a algia, né? O sintoma da dor. A gente orienta morno, né? Então, quem faz hidroginástica, fazer hidro numa temperatura mais aquecida, morna, né? Isso pode sim. E o contrário, doutora, de repente eu sinto dor, eu vou colocar uma compressa quente naquele músculo aí, ajuda, alivia ou não? O frio calor retrai e o quente, assim, O calor ele alivia, sim. Lógico, né? Num quadro agudo, acabou de cair e tal, você coloca compressa fria. Agora, né, nessa paciente que tem a fibromialgia, ela tende a ter uma sensibilidade maior ao frio. Entendi. Né? A Sofia Borges, do Rio de Janeiro. Obrigado, Sofia. Deus te abençoe. Bom dia. Muito obrigado aí, o povo do Rio de Janeiro, acompanhando sempre o Saúde Fé. O Brasil inteiro que acompanha, a gente agradece de coração, viu? Se não tratar a fibromialgia, o que acontece? A pessoa que se sente valente, aguenta, resistente, o que pode gerar lá na frente? Olha, se você não tratar, você vai ter um comprometimento da sua qualidade de vida. Não é uma doença que vai te deformar, entendeu? Mas seu dia a dia vai ficar um dia a dia mais pesado e coisa que com o tratamento poderia ser um dia a dia mais leve. Olha que maravilha. Rafael Drummond, de São Paulo, capital. Bom dia, Rafael. Muito obrigado também por estar conosco, representando aí a capital paulista. A fibromialgia pertence a que grupo de doenças incapacitantes? Do sistema nervoso central, por exemplo? Pergunta o Rafael. Olha, ela não é uma doença incapacitante, tá? Lógico que se você não fizer o tratamento, você vai ficar tendo dificuldade para fazer o seu dia a dia, até meio que incapacitado, né? Vamos dizer assim.
Mas não é uma doença incapacitante, é uma doença que, igual eu falei, não deforma e com o tratamento adequado, você vai readaptando o seu dia a dia e vai tendo uma vida normal. É uma doença, são quadros, enfim, a situação existe, as pessoas reclamam de dor, enfim, dores generalizadas, são 18 pontos, 11 já caracterizam um quadro de fibromialgia. Tem solução, tem tratamento medicamentoso com supervisão, exercício físico mesmo na dor. Eu não vou fazer exercício mais. É aí que é fundamental, porque ajuda o cérebro, como a gente viu com a doutora, e acima de tudo, fazer uma atividade que te dê prazer. Então, é o tripé de como começar a conviver com qualidade de vida, mesmo tendo esse quadro de fibromialgia. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Eveline Martinelli, médica reumatologista. Quem quiser entrar em contato, gente, tem um telefone 12 2103 4984, 2103 4984. Temos um e-mail também, Eveline com Y, Eveline Martinelli com 2 L's, @clinicamover, ou clinicamover.com. Está na tela para você copiar e continuar esse bate-papo também, outras dúvidas que você, porventura, tiver. Doutora, antes de encerrar a sua participação, gostaria de entregar um presentinho. Aceita, doutora? Com Um presentinho, muito olha prazer. aqui do Saúde e Fé, para você levar para o seu consultório, para tomar uma aguinha lá muito e lembrar obrigada sempre do pelo programa, carinho, viu? com certeza. E a senhora falou que uma das coisas, assim, vem aqui na igreja rezar, a senhora falou, citou. Sim. Então aqui São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. A gente tem uma imagem assim, para a senhora levar também com muito carinho, que viu? bênção, com Nossa, certeza. muito obrigado, doutora. Obrigada, que Deus eu. abençoe a senhora. Amém, Muito nós obrigado de todos. coração, viu? Né? Obrigada a Posso fazer uma vocês. oração pela senhora? Por favor. Que maravilha, gente.